O meu pai morreu e você é o culpado. Forte, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre acidentes de trabalho. É impressionante quando você olha os números mundiais. O Brasil é o quarto no ranking de países que mais acontecem acidentes do trabalho. São quase 600 mil acidentes por ano que acontecem no Brasil. É um número alarmante. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. E nós vamos começar, lógico, abordando um tema de acidente de trabalho biológico. Mas antes eu quero que você curta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa aí suas dúvidas, seu comentário, que é muito legal isso pra gente. Bom, eu me chamo Celso e esse aqui é o podcast da LeaderMed e eu estou hoje aqui com o Dr. João, que vai dar continuidade nesse assunto que nós abordamos num podcast passado. Doutor, é com o senhor, tudo bem? Tudo certo, Celso. Rapaz, até para mim foi pesado esse início, imagina para quem está em casa escutando. Imagina, hein? É muita coisa, né? Nossa Senhora. E como o nosso público, na grande maioria, são gestores e empresários, escutar isso que você falou não deve ser fácil. Não. Né? Quarto lugar no ranking de acidentes de trabalho no mundo. Parece, mas é muito acidente. É muito. E pior é imaginar que a maioria poderia ser evitado. Exatamente. Os acidentes, por isso que está em quarto, né? Porque poderia ser evitado, a gente podia estar bem para baixo no ranking, né? Porque acidentes acontecem, a gente sabe disso. Mas podem ser evitados. Exatamente. Não é verdade? E hoje a gente vai falar um pouquinho agora o que? Acidente biológico. Vamos lá. A ideia é trazer para os gestores a nossa realidade, o nosso dia a dia. Não só os gestores, como empresários, até os próprios funcionários, mas trazendo casos e discutindo esses casos. Então nós vamos fazer vários vídeos cada vídeo focado em um tipo de acidente. E a partir daí a gente discutir o que é acidente do trabalho, o que não é, o que é doença do trabalho, o que é típico, o que não é típico. Então vamos começar hoje através dos acidentes biológicos, que mais comumente ocorre dentro de hospitais, dentro de unidades de saúde, né? Sim. Só para a gente começar já esse bate-papo, eu queria que você caracterizasse um acidente para mim mais comum dentro, por exemplo, de um ambiente hospitalar, com risco biológico. Um acidente biológico mais comum dentro do hospital, qual seria? Eu vejo dois na prática. Um é o pérfuro, aquele caso em que a enfermeira ou o médico está suturando se fura, e tem aqueles também em que o sangue vai nos olhos. São os dois comuns na minha prática, mais comuns. Legal. Teve um podcast passado, você colocou algumas características dos acidentes que precisa ter lesão, certo? E a gente sabe que o acidente biológico pérfuro cortante, que é aquela quando você vai recapar a agulhinha, que é evitável porque tecnicamente não se deve fazer. Não se deve fazer isso, tá? Mas isso aí é vício, o cara vai lá e coloca, fura o dedo. Ele fura o dedo, é uma lesão tão pequena que na maioria deles eles nem ligam para aquilo, continuam trabalhando e não avisam ninguém nem nada. Aquela lesão sumiu aquilo ali, mas o acidente continua sendo acidente. É um acidente. Na verdade, de acordo com a NR32, qualquer acidente biológico, tendo ou não afastamento, ele precisa ser notificado através da comunicação de acidente de trabalho. Certo. Outros acidentes biológicos que estão lá dentro, por exemplo, que nem eu contei para você, que eu acabei inalando quando estava cuidando de um paciente, e acabei inalando a respiração dele e tive um problema na garganta e tal. Tá certo que foi negligência minha, porque eu não estava... Cadê a máscara? Cadê a máscara, né? Mas se isso tivesse acontecido, mesmo com a máscara, se eu não tivesse usando uma máscara adequada para aquilo, e eu tivesse ficado como eu fiquei, né? Com infecção de garganta... Teve dano. Isso seria acidente? Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Porque a gente tem que pensar em 3 pilares para que tenha o acidente, seja caracterizado: a subordinação, o dano e a capacidade funcional. Certo. Então, nesse caso aí que você aspirou a respiração do paciente, a expiração gerou um dano, gerou uma patologia e teve afastamento,
tem necessidade de abrir a CAT. Sendo que é um risco biológico, então nem sempre precisaria ter o afastamento. Então, no acidente biológico, não basta ter dano, não basta ter o afastamento. Se tem a exposição ao risco biológico, automaticamente tem que ser aberta a CAT. Tá certo. Outra coisa que eu tenho uma dúvida no ambiente hospitalar, eu queria que você esclarecesse isso, porque todo profissional de saúde fica exposto a todos os tipos de doença que entram lá. Se por um acaso uma doença autocontagiosa que precisa de... A meningite. Ele pega. Isso é um acidente de trabalho ou não? Se teve contato com um paciente com meningite, sim. É um acidente de trabalho? É um acidente de trabalho. Foi gerado por algum contato que gerou o dano. Tecnicamente, você consegue desenhar para a gente? Porque senão eu vou ficar colocando várias condições que acontecem dentro do hospital geralmente e que como o caso, por exemplo, você citou a meningite, mas tem outras doenças respiratórias. H1N1, H1N1, próprio Covid. Então, na verdade, o risco biológico pode não parecer o dano naquele momento, mas o dano é muito maior, né? Quer dizer, o cara fura o dedo, pode ser uma coisinha pequena, mas ele não sabe o dano que aquilo ali está causando. Que ele pode hepatite, HIV, uma série de outros danos que ele pode pegar furando o dedo ali, né? Hepatites, vem a HIV, que é o mais importante da gente ter cuidado. Tá. E são coisas que, se faz todo o procedimento como está na literatura, você consegue, pelo menos, diminuir o risco de você adquirir essa doença. Então, num caso de HIV, se teve o acidente biológico, você faz o antirretroviral por 28 dias e você diminui muito esse risco de adquirir o vírus. O risco de pegar aquilo aí. Então, se você omite essa informação, você mesmo está tirando o seu direito de evitar de acontecer. Agora, o que eu fico mais impressionado, Celso, é que os acidentes, pelo menos na minha prática, ocorrem por descuido mesmo do profissional. Então, pode acontecer de um paciente agressivo, na hora de fazer a medicação intramuscular, ele se mexer, você se perfurar, pode acontecer. Mas, na minha prática, as menores causas são nesses casos. Eu vejo muito acontecer da pessoa, do profissional, se perfurar na hora de descartar, de colocar num lugar impróprio a agulha, depois esquece que está lá e se perfura. Eu já tive muitos casos de uma profissional estar descartando a agulha e a outra atrás com a agulha virada para ela, quando ela virou, ela se perfurou. Então são coisas que são totalmente evitáveis, que podem mudar o futuro de um profissional desse, porque você pegar uma doença dessa, HIV ou hepatite, muda a sua vida, não só por doença, mas também psicológica e por coisas que são bobas, evitáveis. Então, já peguei casos de profissionais que trabalham em atendimento pré-hospitalar dentro da ambulância e que sentou em cima da agulha. Meu Deus. Entendeu? São coisas que não dá para entrar na cabeça como se faz isso. Como é que explica isso, né? Totalmente descuido. Agora, a gente está finalizando, nós estamos finalizando aqui essa parte do acidente biológico, mas tem algumas dúvidas que eu quero... Porque o campo que a gente está trabalhando, que é o campo hospitalar, dos riscos biológicos, a gente está falando hospitalar, mas existem outros setores que têm também risco biológico. Mas o campo que a gente está trabalhando ele é um campo muito característico, ele é peculiar, né? Todo acidente precisa ser investigado, certo? Todos. Como você investiga, por exemplo, um acidente de um cara que pegou um H1N1 porque teve contato? Como é que você, como médico do trabalho, caracteriza esse acidente? Como é que você... Celso, toda empresa precisa ter seu procedimento bem claro para quando ocorre algum fato que possa ser um acidente de trabalho. Então, a partir do momento, a primeira coisa que vai ter que ter é uma notificação que aquilo ocorreu. E a partir daquele momento você investiga se aquilo realmente tem nexo causal ou não. Tá? Então, vamos imaginar, falou da H1N1, mas não teve contato com ninguém, H1N1, de onde que veio esse H1N1? Não pode ter vindo de casa? Não pode ter vindo de que ele presta serviço em outros locais? Por isso que eu falei,
É complexo você fazer uma investigação complexo. e você, como médico de trabalho, falar assim, não, realmente foi acidente de trabalho. Ele estava lá e pegou. Como é que você sabe? Então a gente procura ver se tem nexo. Teve contato com casos desse tipo? Foi numa UTI? Foi em ambiente de isolamento? Fica fácil de caracterizar. Agora, não tendo isso, fica bem complexo e a investigação tem que ser mais profunda. Agora, para a gente encerrar, eu comecei o vídeo dizendo o seguinte: meu pai morreu e você é o culpado. Então a gente vai agora falar um pouquinho sobre algumas medidas que podem ser tomadas pelos gestores, pelos diretores, pelos donos de hospitais, que podem reduzir esses acidentes. E quais seriam essas medidas, por exemplo? Além de cultura, de orientação, o que você sugere na melhoria para que esses acidentes caiam? Num caso de ambiente hospitalar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em treinamento. Capacitação desse profissional. Segundo, mostrar para ele a necessidade de uso adequado dos EPIs. Por quê? Por exemplo, um pérfuro, tudo bem, a luva não vai proteger. Mas num caso de um respingo de sangue no olho, se tivesse de óculos, teria protegido. Concorda? Concordo. Num caso igual o seu, se tivesse com a máscara adequada, não teria esse problema, ia ficar na barreira. Então você consegue evitar isso. E vindo, porque talvez agora eu entendo por que você falou isso no início. Porque para o empresário ser visto na rua por um filho de uma pessoa que morreu, por exemplo, por alguma falha em que poderia ser prevista ou evitada, e isso está caindo nas costas do empresário, não deve ser fácil escutar isso na rua, né? E às vezes não é ele o culpado, né, cara? E às vezes não é ele. Culpado direto, né? Não é ele o culpado direto. Porque se não tivesse comprovações que tudo isso foi feito... Eu acho que o princípio de tudo é a educação, a orientação, o treinamento, como você falou, né? A capacitação do profissional em manipular determinados objetos, né? E ter a consciência de que aquilo é perigoso. E que aquilo pode mudar o futuro dele. Pode mudar o futuro dele. E se ele ficar doente e morrer, o filho dele vai falar, mataram meu pai, foi você que matou meu pai, você é o culpado. Então, assim, é uma frase muito forte, né? Para se dizer, mas isso ocorre. Os números mostram aí. Exatamente. Né, João? Bom, esse foi um podcast rapidinho sobre um assunto muito, muito peculiar. A gente precisa, dentro desse assunto, a gente precisa pisar em ovos, essa que é a verdade, porque dizer não é, não é, ou é, não é, eu acho que cada caso precisa ser estudado e visto, principalmente num ambiente como esse, porque é diferente de um acidente comum do cara escorregar no piso e quebrar a bacia, por exemplo. Caiu, bate. Até nesse caso aí tem que analisar. Tem que analisar, mas é mais fácil você fazer uma investigação em cima desse aí do que você fazer uma investigação de um acidente biológico, por exemplo. Exatamente. Por uma doença que ele pegou. Então você vê que dentro da parte do acidente biológico precisa pisar em ovos, né, João? Porque senão você começa a falar e não é. Então cada caso é um caso e precisa ser... Todos os casos de acidente, Celso, têm que ser analisados as suas particularidades. Então, por isso até que nós começamos a criar essa campanha agora aqui, vamos falar de vários tipos de acidentes, para tentar facilitar o entendimento dos gestores, dos empresários relacionados a isso, mostrando qual que é a realidade, qual que é a prática, e como eu sempre digo também, a gente também não é dono de total razão, e a gente cada dia que passa está aprendendo mais. Então, trouxemos aqui em relação a acidentes biológicos o que nós já pegamos, já tivemos contato, mas pode ser que daqui a pouco a gente vai pegar um caso que nunca foi visto pela gente e a gente vai ter que debruçar sobre o caso, estudar sobre o caso, entender para definir qual que é a melhor conduta a ser dada. E às vezes não é só o médico do trabalho, envolve engenharia, gestão para poder entender o que foi que aconteceu ali, né? Exatamente. Pra fazer a caracterização. Bom, tá bom, João, obrigado. Esse foi mais um podcast da LeaderMed sobre riscos biológicos aí, de acidentes biológicos. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu nome aí, seu comentário, ativar o joinha, tá bom? Segue a gente, @LeaderMed Oficial.
é o endereço das nossas redes sociais. LíderMed, mais do que uma clínica própria. Excelência. E continue nos acompanhando, porque vamos trazer outros casos em outros vídeos como esse. Se você é gestor, é empresário, é um empreendedor e tem essa curiosidade, nos acompanhe, continue nos seguindo aí para poder aprender um pouquinho mais. Estamos aqui para sempre ajudar vocês.